Vamos à nossa abertura do mercado de hoje com péssimas notícias. Temos aqui no nosso radar Auren Energia. Silas, de novo Auren? Sim, saiu o resultado do segundo trimestre de 2024. Vamos entender se esse resultado foi positivo, também comparar com o segundo trimestre de 2023, porque nesta manhã aí o mercado ele pode abrir, tanto elevar quanto derrubar a Auren. Vamos entender se foi positivo para os acionistas, tá? Então, no último pregão, a Auren subiu bastante, foi até 12,35. Alguém sabia desse resultado ou alguém comprou porque gosta mesmo da Auren para dividendos. Temos aqui Marco Polo comunicando a todos vocês que antes na minha carteira eu tinha Pomo 4, tá? E eu percebi que a Pomo 3 aqui, após os membros da comunidade falar, é mais vantajosa, tá? Porém, tem um ponto: se você tem mais de 5.000 ações, na hora de sair aqui da liquidez, você tem um spread um pouco maior. Como eu não tenho 5.000 ações, eu tenho poucas ações, 500 ações, tá? Então eu voltei aqui, fui para Pomo 3. Então a Marco Polo também trouxe o seu resultado. Só comunicando aqui, vamos falar um pouco do seu alvo nesta manhã. Temos aqui a Transmissão Paulista, também notícias aqui sobre o leilão, tá? Vamos falar aqui da ação que deixaram aqui nos comentários. O Herbert, aqui inscrito aqui do canal, mandou logo a boa. Silas, fala sobre a Validity aqui, por favor. Vamos falar, vamos passar aqui pelos seus indicadores, entender se é uma boa posição aí pra gente ficar de olho, né? Vai que é uma boa posição aqui, porque igual o Marco Polo. Pessoal, Silas, troca a sua Pomo 4 pela Pomo 3, vai receber mais dividendos. E realmente, mais dividendos aqui na conta. Sendo assim, pessoal, também temos informações da Vale nesta manhã e também da Bradespar, tá? O minério de ferro, ele iniciou em baixa e está neste momento tentando subir 0,5%, tá? Então encontra uma região aqui de resistência, tá? Vamos entender porque, ó, na próxima negociação ainda temos mais 3 horas de negociação para o minério de ferro, que volta aqui a subir, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva, porque todos os dias a gente fala sobre ações. Esse é um canal focado em ações. Ações, dividendos, a gente faz uns trades, tá? Então, se inscreva no canal se você gosta, já me deixa aí nos comentários se você tá com o precioso nesta manhã. Então, sextou, né? A gente viu diversas informações ontem, o dólar, né? Vamos ver como que o dólar iniciou hoje. Então, a gente tem aqui o USD contra o nosso brasileiro real, continua subindo. Então, 5,75 e não para mais, né? Então, o dólar aí tá apreciando aí contra o nosso real. A gente tem aqui algumas informações, ó. Contas públicas tem déficit primário de 272 bi. E podemos ver que, ó, comparado a os anos aqui de 2016 a 2018, o déficit está muito grande, tá? Então, ó, esse déficit aqui está muito grande, mais que o dobro de 2016 a 2018, puxando as nossas ações e elevando o dólar para cima, tá? E temos aqui um indicador muito importante, que é um indicador que fala da recessão lá nos Estados Unidos que pode acontecer. Então, todas as vezes que esse indicador aqui ele passou de 0,50, a gente teve uma recessão. 1970, 1975, 80, aqui como podemos ver, 1990, 2000, aqui 2007, 2008, e agora ele volta a ficar acima, tá? Aqui, e podemos ter uma recessão chegando e o mercado ele sente. Silas, o que eu faço na recessão? Pessoal, faz arroz com feijão básico. Compra boas ações que tem caixa, que pagam bons dividendos, e é isso. A gente trabalha, cada um tem um trabalho diferente, a gente faz o nosso trabalho, pega o dinheiro, uma parte, faz um aporte, e é isso. E acompanha o mercado, tá? Então esse indicador aqui nos mostra que temos uma recessão chegando, que ainda não chegou, tá? Então iniciamos aqui a nossa sexta-feira com as notícias, tá? Que impacta aqui a nossa bolsa de valores e os nossos ativos. Vamos iniciar aqui, vamos logo por Auren Energia. A Auren Energia trouxe o seu resultado, a Auren a 12,35. Podemos ver que a Auren estava negociando a 12,50, perdeu força, voltou abaixo de R$ 12, agora sobe com tudo na região de 12,35. O preço por valor patrimonial ficou já em 1, tá? Entregando um dividendo de 16%. Neste resultado não teve nenhum anúncio, então eu fiquei bem de olho aí se teria algum anúncio ou algo na ata. Não teve ali movimentações sobre dividendos. Comparando a sua receita, e agora ela colocou aqui a hidrelétrica, eólica, solar, que antes no último trimestre não tinha tudo detalhado. Isso é muito importante para compararmos, tá? Então a receita líquida aumentou 1% de 1,4 contra o segundo tri 23 para 1,4
1,4 aqui, então quase 1,5, né? Então temos aqui uma receita crescendo 1%. Essa receita crescendo 1% é bom, Rui Silas? Contra ano, pessoal, não é bom, porque deveria crescer pelo menos a inflação, a receita, tá? Na verdade, o lucro deveria crescer a inflação, mas a receita está crescendo 1%, então ela precisa diminuir os custos, e os custos não diminuíram. Custos com pessoal, material, serviços e outros aumentou 4%. A sua geração de caixa diminuiu para 398 e o ajustado, excluindo alguns itens, aumentou 4,7. Aí a gente já começa a olhar, pô, aumentou um pouco mais aí do que a própria inflação. Então aí nesse caso seria positivo, mas excluindo os efeitos, tá? Aqui não recorrente, tá? Então, ó, podemos ver que o lucro líquido caiu 50%, foi 91 milhões, então no trimestre anterior, se eu não me engano, foi 250. Então, se a nossa projeção que a Áurea entregue 25% de dividendos a 250 seria 20 centavos, a 91 milhões a gente vai ter um dividendo muito menor para 25% de payout, tá? Então temos que ficar de olho nisso. Fluxo de caixa operacional, 384 milhões, caiu 6%. Um fluxo de caixa livre caiu 34%, mas foi positivo contra o último trimestre. A alavancagem diminuiu, tá? Contra o último trimestre, mas agora aumentou aqui contra o ano anterior, tá? Um resultado pelo que o mercado estava esperando, pessoal, esse resultado ele foi muito abaixo das expectativas, tá? Agora, na minha opinião, eu não achei tão ruim. Poderia ter sido pior, tá? Então, eu não achei ruim esse resultado aqui de Áurea Energia, mas, comparado ao que o mercado estava esperando, esse resultado aí, ele foi ruim. Nesse caso, pessoal, a gente tem aqui tanto a ISB3 quanto a Áurea Energia fazendo essa fusão e o preço ele fica meio bobo mesmo, tá? Então, uma hora vai cair, uma hora vai subir muito, uma hora vai cair, vai subir muito, e a gente precisa só das confirmações, que é os dois balanços entrando aqui na sua DRE para a gente entender para onde que vai o lucro, tá? Então ficamos com essas informações nesta manhã. Me deixa nos comentários se você tem Áurea Energia ou Transmissão Paulista ou a própria Valide aqui, tá? As ações da Vale ou Bradespar. Neste momento, vamos falar sobre as ações da Vale. Silas, o que está acontecendo com as ações da Vale? Não conseguiu bater nosso alvo, né? Lembra aqui que a gente deixou um alvo em R$62? Praticamente foi isso, não foi, pessoal? Se eu não me engano, foi 62 pelas médias. Não chegou a tocar na região que a gente queria, que seria aqui nesta área aqui, tá? Ia pegar bem essa média aqui que estamos vendo aqui a média de 20, tá? Então, importante ficar de olho nisso. E a própria média de 60 que busca após a queda, mas ainda não tocou. Então, nosso alvo seria 62 e depois o outro seria 64, né? Então, não conseguiu e vai descontar os dividendos. Então, falando de Vale, a gente tem essas informações. A Vale, pessoal, hoje, sexta-feira, ela vai fazer aí a sua Datacom. Então, isso quer dizer o quê? Se você dormir com Vale no dia 2 de agosto, hoje, você receberá no dia 4 de setembro aqui o valor aqui de 2,9, como é JCP, você tira 15%, dá 1,77, se eu não me engano, tá? Então, se você dormir hoje com as ações de Vale na carteira, você receberá aí em setembro, tá? Além disso, pessoal, a gente tem aqui algumas informações, tá? Então, a Vale, aqui a própria Vale, que eu tenho aqui é em dólar, me perguntaram no vídeo anterior se eu tinha Vale, eu tenho Vale e tenho CSN Mineração na carteira. Então, a Vale, ó, a gente tem os alvos dos analistas, 6 mandam comprar com preço-alvo $18, que seria praticamente R$90 BRL, tá? 5 manda a 14,94, que seria ali os 70, e ninguém manda vender abaixo de 11. Atualmente ela está 10,49, tá? Caiu 3% aqui, foi derrubado suas ADRs no mercado americano. Então, ó, dentro dos analistas aqui, a gente tem alguns analistas dizendo aqui sobre, tá? Então é interessante a gente ficar sempre de olho, só você clicar aqui com o botão direito, e aí você já tem a taxa de sucesso deste analista, tá bom? Então, desta vez, ela não pegou nosso alvo. Eu não fiz aporte aqui em Vale, eu vou só receber os dividendos, tá? Então aqui para você ver seus dividendos, você coloca aqui na conta de trading e aí você desce aqui embaixo e você tem os dividendos das posições que te pagaram, tá bom? Então, ó, o histórico de dividendos, o Yacht Income, o ETF da JEP, o Santander, o ETF Dia, que paga dividendos mensais, o Bradesco pagou nos últimos dias aí, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar de Bradespar, ó, Bradespar.
Vamos falar de Bradespar? Bradespar também, a holding aqui que tem a capital da Vale, tá? Neste momento ela soltou um fato relevante, que é o boletim de relação com investidores aqui da competência do mês anterior. A gente tem aqui, pessoal, um desconto ainda entre 30%. O mês anterior ele foi para 31,2, que seria aí o mês que deu o maior desconto nos últimos anos, desde 2021, tá? Então, Silas, eu quero comprar as ações da Vale. A holding tem um desconto de 30% neste exato momento, comparado aí à Vale. Agora, ó, a gente tem aqui algumas informações, tá? A sua média de volume financeiro aqui, ó, vem caindo desde abril, 119 milhões, 72, 56 e 48 milhões. Sua cotação não andou tanto, né? Ficou nessa região de R$ 20 paralisado. Então é bom, 18, 20 reais aí, ficaremos no radar, porque os dividendos que Vale pagou agora, a Bradespar paga agora em novembro, tá? Então, um dividendo praticamente aí gordo, chegando aí em novembro, tá bom? Então, continuando, pessoal, me deixa aqui nos comentários, Silas, eu tenho Bradespar. Então, ó, Bradespar a gente tinha um alvo em 21, e a bolsa tá tão em queda que não conseguiu pegar. Os alvos não estão aí pegando, então as ações estão caindo, o risco Brasil aumentando muito. Tá? Então ainda continuamos com esse gap aberto nos 21, tá bom? Então é interessante a gente ficar aqui no radar. Agora falando das ações, vamos aqui falar da Transmissão Paulista. Silas, por que Transmissão Paulista? A gente tem algumas informações. ISA-CTEP, ela bate o martelo, está fora do próximo leilão aqui da Enel, tá? Então a empresa que, como podemos ver, já foi a protagonista aqui dos leilões, tem outras prioridades no momento, um plano de investimento de 15 bilhões até 2028. Então ela vai investir forte. O próprio CEO já deixou aqui claro, pessoal, não vamos participar, afirmou o CEO aqui da companhia ao Infomoney, tá? Será o terceiro leilão aqui consecutivo da Enel sem participação da concessionária paulista de distribuição, tá? A empresa tem outra prioridade, que seria os investimentos que ela já contratou. Então, recentemente ela ganhou um. E o Silas, o que faz sentido olhar em Transmissão Paulista? Se você está olhando dividendos estão chegando, faz sentido você olhar aqui o indicador dívida líquida sobre geração de caixa. Não pode ficar acima de 3, tá? 3,5 aí já liga sinal de alerta para os nossos dividendos, tá bom? Então é interessante ficar de olho nisso. Agora, eu tenho aqui na carteira, né? Mostrei para vocês já ontem. Caiu bastante, estou $7 negativo, R$ 44. Vou aumentar minha posição semana que vem, aí em Transmissão Paulista, tá? E possivelmente até aumente na carteira de dividendos aí também. Agora, pessoal, vamos falar aqui de Marco Polo e as ações da Valid, né? Mas antes disso, eu quero aqui convidar todos vocês a entrar na comunidade e também se inscrever na corretora da Quant Fury. A corretora da Quant Fury é parceira aqui do canal e a gente utiliza aqui para fazer diversos trades, tá? Utilizar os indicadores e também tem conta remunerada em dólar, tá bom? Então, a gente tem aqui, tanto você pode se expor ao mercado americano, tá? Aos contratos por diferença, ou você pode também aí deixar seu dinheiro rendendo na conta. Fazendo a conta com o link que eu tenho aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, você ganha até R$ 1.250 em ações da CSN Mineração. E o bom de você pegar a CSN Mineração, pessoal, é o que, ó? Olha isso. A CSN Mineração tá R$ 4,97. Ela toda hora dá que vai disparar e volta. É porque ela tá descontada. Então, o mercado, ele quer levar ela para cima, mas só que o risco não deixa. Então, isso acontece aqui com as nossas ações da CSN Mineração, tá? Então, é interessante ficar aí no radar. Então, se inscreva aqui na Quant Fury com o meu código. Você depositando $50 ativa na conta. Faz seu teste, vê se chega. Depois traz de volta o dinheiro. Faz aí seu teste, inicia a conta. E você ganha aí a recompensa, tá? E você ajuda aqui o canal também. Agora fica o meu convite aqui para você, pessoal, que se você ainda não está no grupo aqui da descrição do vídeo, entre, porque no dia 17 vou fazer uma chamada gratuita para acessar nossa comunidade. E você que ganha nessa comunidade. Por quê? Porque ó, você vai ter todas as minhas estratégias, que eu faço swing trade, compro a carteira de dividendos toda segunda, vai ter mentoria comigo, vai ter mentoria aqui com o Vitor das opções e também, se tem dúvida de imposto de renda, algo aí, com o contador. Então, tudo em grupo. Então, aqui você pode mandar perguntas sobre imposto de renda, aí para o contador te ajuda. Ou aqui sobre opções, aqui sobre as ações que estão no meu radar, e aqui eu envio os meus alvos para a gente fazer dinheiro, tá bom? Então,
link na descrição, entre porque vale a pena. E quem já tá no grupo, deixa aí embaixo, deixa um comentário, vale a pena ou não vale? Então vamos lá, vamos continuar. A Marco Polo trouxe o seu resultado, tá? Então o resultado comparado com o segundo TRI de 23, ele é positivo, as receitas cresceram 43%, tá? Podemos ver que o lucro bruto aqui também cresceu 84%, já o líquido aqui, ele cresceu 78%, mas só que ele caiu contra o primeiro trimestre, tá? Então, interessante, o lucro por ação ficou em 0,22 centavos, um crescimento, tá? Aqui, e aqui o retorno capital investido aqui foi para 20%, bem positivo. A margem líquida diminuiu junto com o lucro, então esses são os dois pontos negativos aqui para as ações da Marco Polo, tá? Então é interessante ficar no radar, porque também paga dividendos trimestral, ainda não anunciou. Fez aqui um movimento, foi até 6, né? E aí volta, pegou aqui liquidez em 475, volta e ainda tem topos e fundos aqui tentando fazer ascendentes, mas eu acredito que ainda é virado para queda, tá? Olhando para o que está acontecendo no Brasil, tá bom? Então é interessante, porque ó, o próximo alvo seria essa região aqui de 4 e 3, aqui para a Pomo, tá bom? Pomo 3, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar de Valid, porque deixaram aqui nos comentários, o Herbert mandou aqui, tá? Então, interessante a gente ficar no nosso radar. Hoje negocia com 17,10, a um preço-valor patrimonial de 0,91, indica desconto, tá? Em um PL bom, 4 anos aí para você recuperar R$17, se ela entregar 100% de dividendos. 7% de yield não é ruim. A gente tem, ó, nos últimos anos, possivelmente abriu capital aqui, em 2014, subiu até R$33 e depois caiu praticamente até R$6, agora volta a subir, e isso é um indicador muito forte, porque antes o mercado não tinha os dados, agora ele tem os dados e os dados completos dos anos anteriores, agora ele volta a subir. Então seria interessante fazer um valuation pela relatividade, tá? Não podemos esquecer de olhar para os que está acontecendo, e o preço justo de R$39,51. A gente tem aqui os indicadores e, na minha visão, não encontrei indicadores ruins, né? Então, olhando assim, por cima, neste momento para Valid, eu não vejo indicadores ruins. Vejo uma melhora aqui da empresa, tá? Então, olhando o valor patrimonial aqui por ação, ele vem aumentando, isso é positivo para qualquer ação, valor patrimonial aumentando, porque está crescendo. Agora, o lucro por ação, ele caiu em 2020, tá? Lateralizou bem em 2022 e agora ele disparou. Tá? Então a gente precisa pesquisar o que aconteceu. Dívida líquida sobre geração de caixa está zerado, então temos aí, estamos aí suficientes e uma liquidez corrente de quase 3. Tá? Paga dividendos, vem pagando na média aqui 2% nos últimos 5 anos, porque ficou 2 anos sem pagar, 2020 e 2021, já 2022, 2023 e agora está pagando dividendo de 7% neste exato momento, tá bom? Então a última data aqui tem a data aberta, né, 9 de agosto, e o pagamento no dia 16 de agosto, 44 centavos em JCP, tá bom? Aqui para as ações de Valid. Então, Herbert, na minha visão aí, ó, a gente precisa estudar um pouquinho mais, os indicadores não é ruim não, tá? Da Valid, eu preciso ver o que essa empresa faz, tá? E lembrando que hoje desconta também esses 28 centavos na cotação de Caixa Seguridade. O alvo está em 14,10, 14,15, por ali, já dá para fazer um dinheiro, tá? Vamos ficar no radar. Então é isso, pessoal. Ótima manhã para vocês. Fiquem com Deus. Deixa aqui nos comentários ação, algo que você quer que eu traga no fechamento, tá? E vamos para cima multiplicar. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.